pedindo a direção do Senhor. Te louvamos, Senhor, por tua muita misericórdia, teu grande amor para conosco, pela oportunidade de nós estarmos juntos e através do teu Espírito que nos está guiando em toda a verdade, possamos te conhecer. Amém. Estamos abertos a ti, a tua direção, a teu ensino. Fala conosco através das tuas sãs palavras. Sim, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela comunhão dos santos, por cada irmão. Obrigado, Pai. Amém. Está produzindo um Amém. pouco de ressonância, né? Está Está tendo tendo ressonância. retorno, né? Está dando retorno, é. É que ele acho que ele está do lado aqui, né? Acho que está. Isso. Mas amém, irmãos. Então, vamos dar continuidade no estudo de ontem, né? Sobre a questão, a fé é uma pessoa. E nós havíamos trabalhado bastante com o texto de Gálatas, né? Vamos abrir lá em Gálatas, capítulo 3, o último texto que nós usamos, que é o verso 27. Vamos destacar um ponto aqui para a gente trabalhar com os irmãos e dar um panorama um pouco diferente. Eu ia, na sequência daquilo que eu havia pensado para passar para os irmãos, tinha uma sequência diferente, mas em razão do compartilhar dos irmãos, ontem, no domingo, houve uma apresentação de um ponto, né? Foi até o Vitor que levantou uma questão que me despertou para um aspecto que dentro dessa questão, né? Que Jesus Cristo, a fé é uma pessoa e é importante, irmãos, nós temos em conta assim, a fé é uma pessoa, mas a sabedoria é uma pessoa, a regeneração é uma pessoa ou está numa pessoa. Então, nós temos que entender que não tem como fugir dessa linha. Não. Senão, nós perdemos a perspectiva bíblica. Nós citamos para os irmãos Romanos 11:36, né? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, ele é a fonte, é o processo e é o destino de todas as coisas. Então, nós temos que ter em mente essa questão. Senão, nós vamos nos distanciar daquilo que Deus quer em relação ao seu plano. Deus teve uma preocupação em relação a alcançar o seu propósito, e isso a gente vê claramente em Colossenses, que ele não faz nada, absolutamente nada fora de Cristo. E ele concentra, né? Deixa eu ver até se eu acho aqui um texto que acho que está em Efésios, se não me engano, deixe-me ver aqui, de fazer convergir nele todas as coisas. Aonde que está esse texto? Acho que é Efésios ou Colossenses. Deixe-me ver aqui. Fazer convergir nele. Para mim está em Efésios. Acho que é o 9 ou 10. De Efésios, né? Isso. O 9, desvendando o mistério da O sua 10. vontade. É o 10, isso, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E essa palavra convergir, ela tem um sentido muito interessante. O sentido da palavra convergir é assim, é colocar todas as coisas sobre um princípio unificado ou sobre uma pessoa. Então, traduz muito o significado de que significa colocar todas as coisas em Cristo Jesus. Ou seja, Deus coloca tudo em Cristo e dele reflete todas as coisas, emanam dele todas as coisas que Deus quer executar. Então, essa ótica ajuda-nos muito a compreendermos os meandros das Escrituras, né? Os caminhos do Senhor, que estão sempre propositadamente
um pouco escondidas, né, ou ocultas, porque é um mistério que precisa ser desvendado e isso é só pelo Espírito. Então, nós vamos descobrindo, né, nesse lapidar a palavra, nós vamos descobrindo esses tesouros escondidos, e isso é maravilhoso, né? Então, em Colossenses, em Gálatas, que tinha mencionado para os irmãos, no último versículo lido, que é o 27, fala assim: porque todos quantos fosses batizados, ó, essa é a questão, batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Nós comentamos, a palavra revestir é hindu, que significa se colocar dentro de uma veste. Ou seja, você incorpora, né, algo que você passa a fazer parte integrante daquilo no qual você se veste. Esse é o sentido da palavra revestir. E tem tudo a ver com a pessoa de Cristo. Então, nós precisamos ter essa dimensão para a gente poder trabalhar. Então, aí que surgiu essa questão que foi apresentado. Então, eu estou criando um link, né, que nós vamos desviar um pouco daquela linha que vinha sido abordada, né, que a fé está em Jesus Cristo, e hoje nós iríamos ver que a fé vem do verbo, mas nós vamos fazer um pequeno desvio só para reforçar essa percepção em relação a Cristo de uma maneira extraordinária. Qual que é a percepção? De que todas as coisas estão neles. Então, agora, é como nos apropriar disso que está feito nele, que é o nosso desafio, né? E por isso que nós temos essa preocupação de estar desenvolvendo esse estudo com os irmãos. Então, aí entra esse ponto aqui: batizados, nós que fomos batizados, nos revestimos dele. A palavra batizado, quando você vai para a versão literal, é assim: é submergido para dentro do nome do Filho, ou para dentro da pessoa de Cristo. Então, esse sentido do batismo é perfeito, traduzindo aquilo que realmente Deus quer que nós façamos, e isso é mediante a fé, né? Então, nós vamos para dentro de Cristo, e a hora que nós nos emergimos em Cristo, nós nos apropriamos da pessoa dele e da obra dele, porque nós estamos revestidos dele. Então, aí surge aquela questão em relação ao batismo, né? Então, nós temos lá Mateus 28, 19, né? Que eu vou ler para os irmãos. Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Que diz assim: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos é esta recomendação, ou até essa determinação, né? Você vê, ide, né? Você vê que está no imperativo aqui, portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Cristo estabeleceu esta ordem, ele já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Um pouco antes de ser glorificado, ele dá essa orientação para os seus discípulos, para batizar em nome dele, do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas é interessante que quando nós entramos depois da morte, ressurreição e glorificação, o que acontece na glorificação? O Espírito Santo vem até nós, né? Lá em João ele vai falar: importa que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não pode vir. Então ele vai e vem o Espírito Santo. A partir daí, nós passamos a perceber um aspecto até relativamente curioso, no sentido que parece que confronta com esse texto de Mateus 28, 19, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Eu mesmo fiz batismo dessa forma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E fui batizado dessa forma, né? Eu, na presbiteriana, fui batizado na infância, e depois fui batizado posteriormente, né, até na restauração lá na instância, né, nas águas, né, e desta forma. Agora, interessante como que nós vemos esse ponto do batismo, que com essa conotação de ser imergido para dentro da pessoa de Cristo, portanto, nos revestindo dele, como é que é mencionado de forma diferente, né? E deve haver uma explicação, e há, né? Então, eu quero ponderar para os irmãos, porque isso está relacionado com aquilo que nós estamos vendo, né? Que tudo está feito em Cristo,
E o grande desafio é como nos apropriar daquilo que está em Cristo. Esse é o nosso ponto central, né? Por isso que nós estamos trabalhando essa questão, cujo objetivo é a fé mediante a graça, pela graça mediante a fé. Então, vamos pegar Atos 2:38. Atos 2, capítulo 2, versículo 38. Um irmão pode ler, por favor, esse versículo. Atos 2:38. Respondeu-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Quem está passando essa orientação aqui é o apóstolo Pedro, desta forma: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Não seria mais coerente, né, que fosse batizado da forma como Jesus Cristo orientou lá, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Parece que há uma contradição, não há? Aparentemente, evidentemente, que nós sabemos que as Escrituras, ela é absolutamente harmônica em todos os aspectos. Vamos ver um outro texto. Peço que um outro irmão leia capítulo 10, verso 48. Aqui está se referindo lá à questão de Cornélio, né? Os irmãos conhecem o contexto. Então, vamos pegar só o versículo 48. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Essa Então, parte eu tô... não, tá bom, até aí, né? E que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Vamos ler mais um texto só para ilustrar. 19, Atos mesmo, 19:5. Aqui Paulo está em Éfeso e tem aquela questão lá de Éfeso, né? Paulo chega lá e fala assim: recebestes o Espírito Santo quando crestes, né? E, curiosamente, eles respondem: mas nós nem ouvimos falar do Espírito Santo, né? Ou seja, eles tinham crido, mas não tinham ouvido nem sequer falar do Espírito Santo. Mas vocês foram batizados no quê, né? Batizado no batismo de João Batista. Esse é um outro ponto que, evidentemente, nós não vamos entrar, porque aí nós teríamos que aprofundar um pouco sobre essa questão. Tem o batismo de João e tem o batismo de Cristo. Mas aqui, o ponto que nós estamos abordando é o que está no versículo 5 agora. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, aí que vamos considerar, fazer essa ponderação, mas para amadurecer um pouco a nossa percepção dentro do que quem é Cristo e a sua obra. Então, batizados em nome de Jesus. Por que houve essa mudança? Nós precisamos compreender. Tem que ter uma razão pela qual, né, aquilo que Cristo deixou de uma maneira tão clara e categórica, houve uma alteração, como que tivesse havendo uma inobservância daquilo que ele orientou. Mas não há. Então, vamos procurar compreender para depois a gente continuar dentro do nosso estudo, para ir fundamentando isso de uma maneira mais clara. Então, vamos lá para João capítulo 14. O capítulo 14, o capítulo 16, fala de uma maneira bastante profunda sobre a questão de Cristo morrer, ressuscitar, a vinda do Espírito Santo, né? Então, esse aspecto todo está sendo abordado aqui no capítulo 14 e no capítulo 16. No versículo 17, 14 e 17, diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo. Vou ler o verso 16 também. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O que é que Cristo está sugerindo aqui em relação ao Espírito Santo?
que ele está apresentando aqui para os seus apóstolos, seus discípulos lá, em relação ao Espírito Santo? Ele está apresentando uma verdade bem distinta aqui sobre o Espírito Santo. Ele fala que o Espírito Santo habita convosco, mas estará em vós. Percebe que há uma mudança significativa? O Espírito estar é dentro daquele contexto da antiga aliança, né? Que o Espírito Santo vinha sobre Saul e abandonava Saul, vinha sobre os juízes e saía, vinha numa determinada situação e voltava, né? Ou seja, estava operando ou nos servos ou nas pessoas, né, que Deus levantava. Agora, aqui passa do estar, né, convosco, né, que habita convosco, e estará em vós. Em vós, que significa estar dentro. Passa a haver uma mudança. Por isso que era necessário que ele vá para que esse Espírito viesse habitar dentro de nós. Aí ele continua o texto. No verso 21, vai dizer assim: aquele que está tendo meus mandamentos, estou lendo na versão literal, aquele que está tendo os meus mandamentos e os estão guardando, esse é o que está me amando. E aquele que está me amando será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aí você vê que Cristo está falando dele mesmo numa situação bem particular. Ele se manifestaria naquela pessoa que está observando esse aspecto, tendo o mandamento, guardando e amando ao Senhor. Vamos lá para o versículo 23, que vai dizer: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, faremos nele morada. E viremos e faremos nele morada. Então, o que nós temos aqui claramente destacado? O Espírito vem morar em nós, o Filho vem morar em nós e o Pai vem morar em nós. Então, nós temos a morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da forma como está lá em Mateus 28, 19. Quando eu sou imerso para dentro de Cristo, era feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque essa habitação, vamos dizer assim, é difícil, porque quando a gente se refere, né, a essa identidade, né, em três pessoas, em uma pessoa, sempre cria em nós aquela dificuldade de uma compreensão e, especialmente, em poder explicar isso, porque foge totalmente da nossa concepção e a nossa percepção natural. Mas é o habitar do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nós. Isso está claro. Então, ao Cristo cumprir a sua obra e é glorificado, vem o Espírito Santo e produz esse tipo de situação. Aí eu vou ler o texto que o Vitor leu, de onde surgiu essa digressão, né, em relação à palavra. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 8, o 9, melhor, o 9 ao 11. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Que Espírito que é aqui? É o Espírito Santo. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Parece confuso, mas o que está ocorrendo é o que está descrito em João capítulo 14, cuja realidade você obtém no crer e no ser batizado. E é evidentemente, quando nós formos tratar da questão da igreja, nós vamos entrar na questão do batismo. E o batismo é muito mais do que, obviamente, muito mais do que simplesmente entrar dentro da água, né? Ou pertencer ao rol de uma denominação, né? Ou poder, através do batismo, participar da ceia do Senhor. Não é isso o objetivo do batismo, é muito mais do que isso, né? Mas no batismo,
É isso aí. Por isso que, assim, quem crer e for batizado será salvo. Então, essa é a primeira determinação. Assim, o primeiro ato de fé é o batismo, né? Então, indo por todo mundo, pregar o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Evidentemente que o batismo não está relacionado com a salvação como condição. Por isso que, na sequência do versículo, ele fala assim, quem não crer está condenado. Então, para ser salvo, você é batizado. Crer é batizado. Mas se você não crê, você é condenado. Pode ver que o texto devia seguir na mesma lógica. Quem crer e for batizado é salvo, deveria continuar. Quem não crer e não for batizado será condenado. Mas não é. A pessoa não é condenada porque não é batizado, mas por não crer. Agora, o crer é uma decorrência, o batismo é uma decorrência do crer. Os irmãos estão percebendo? Por quê? Porque é um ato de fé, é um ato de obediência e é demonstrada exteriormente, né? Porque está passando pela primeira prova da fé, que é nessa questão da obediência. Por isso que ela ganha uma conotação importantíssima no batismo e a gente perde um pouco esse sentido. E é absolutamente importante essa questão. É uma determinação bíblica. E aí nós temos vários aspectos que se desdobram desse aí. Por exemplo, Paulo fala assim lá em Coríntios: eu não vim para batizar, mas para pregar o evangelho. Então parece que ele está contrariando, né? Isso foi algo negativo. Ou seja, não é esse o meu foco, né? Precisamos entender toda essa questão, e evidentemente não é isso que nós vamos abordar hoje. Então, aqui é interessante que você tem 4 tipos de espírito aqui. Tá certo? O Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo e Cristo mesmo. Isso. Agora, vamos para Efésios capítulo 4, verso 4. O que nós vemos lá? Há um só corpo e um Espírito. Aí vai dizer, um só Senhor, um só batismo, um só Deus, e assim. São 7 uns aqui, mas um Espírito. Mas se está falando um Espírito, como é que pode ter o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo e Cristo? É que isso, irmãos, representa absolutamente a mesma coisa. Exatamente. E aí representa a dimensão do meu relacionamento com Deus de uma maneira plena. Amém. Por isso que quando fala lá para Filipe, né? Filipe, há quanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim vê o Pai. Olha, faz uma junção dos dois, né? Isso é absolutamente. Lá em Atos a gente vê, fala assim, o Espírito Santo impediu que eles fossem para Bitínia, não lembro mais, não, os lugares, mas impediu que fosse para Bitínia, Espírito Santo. Daí eles tentam ir para outra direção. Ao que eles vão tentar, o que acontece? O Espírito de Cristo impediu que eles fossem. Ué, o Espírito Santo ou o Espírito de Cristo? Porque é a mesma coisa. É a mesma coisa. Isso nós temos que perceber, agora, é a mesma coisa, mas nós temos que entender que isso está relacionado, o que isso Deus produz em relação à pessoa de Cristo. Porque senão nós perdemos a dimensão, nós acabamos pulverizando a nossa atenção espiritual e não nos concentramos na pessoa mais importante, que é a pessoa de Cristo. Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. Sem mim nada podeis fazer. E aí nós começamos a criar, né, uma superficialidade em relação a essa realidade espiritual. Então, precisamos estar atentos sobre isso. Eu estou falando de experiência própria na minha experiência espiritual. Então, nós precisamos estar atentos a essa questão. Então, por exemplo, Efésios, né, capítulo 3, versos 16 e 17, que já tenho citado. Só estou repetindo para os irmãos já conhecem, que a gente sempre está repetindo, que vai dizer lá, eu oro a Deus, né, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais fortalecidos com poder no homem interior, mediante o Espírito Santo. Está vendo? Fortalecido com poder no homem interior, mediante o Espírito Santo. E assim habite Cristo no vosso coração. Está vendo que o habitar de Cristo no meu coração está relacionado com a questão do Espírito estar operando para que Cristo seja de fato a realidade. E o mesmo texto
de maneira paralela, que trata da mesma coisa, lá em Colossenses, no capítulo 3, verso 16, fala: habite ricamente Cristo no vosso coração, que é a mesma coisa, absolutamente a mesma coisa. No habitar de Cristo, no habitar da palavra, não tem como desligar ou desassociar uma coisa da outra. Aí nós vemos o quê? Um outro texto que eu vou citar para os irmãos, que os irmãos conhecem bastante. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Mas vamos ler. Vamos ler. É um texto que a gente não tem usado com muita frequência, embora tenhamos usado. 3,16. 2 Coríntios 3,16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, se converter ao Senhor, você ir em direção de Cristo para se apropriar de tudo aquilo que Cristo é. E quem é que se converte? É mediante a fé. Lembra quando nós estudamos, até acho que foi o Amaury que trouxe aqui a questão do Evangelho, né? E nós destacamos a questão da justiça, lembra da questão da justiça? A justiça expõe quem nós somos, mas expõe quem é o nosso remissor, né? O nosso Redentor, né? Jesus Cristo. Só que nesse processo, o que nós precisamos? Olá, Cláudio, graça e paz. O que é que nós precisamos, então, nessa questão? É nos voltar para Cristo. Mas qual que é o processo? Lembra que nós abordamos? Primeiro, eu tenho que me arrepender. Lembra que usamos Atos 3, Atos 26, arrepender, confessar e se converter. E tudo isso é feito mediante a fé, né, que é a palavra, que é o evangelho de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que está crendo, primeiro do judeu, depois do grego, porque a justiça de Deus se manifesta no evangelho. Se eu não tenho o evangelho, a palavra de Deus, eu não tenho percepção da justiça. Se eu não tenho percepção de justiça, eu não tenho identificação clara de quem eu sou e de quem é aquele que eu preciso como meu Salvador. Verdade. Então, tudo está vinculado. Então, quando ele fala aqui, quando alguém se converte ao Senhor, por quê? Porque ele está procurando em Cristo aquilo que só ali ele pode encontrar. Mas olha o que diz o versículo seguinte. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O que os irmãos lembram desse texto? Um outro texto paralelo a esse. Deus é Espírito? Não. Não é aquela João mulher, 83 e a mulher que 36. está... Que o Filho vos libertar e sereis verdadeiramente livres. Isso, Genaro. Né? Também, mas está faltando um outro texto, Marlon. João 8,36. Passou perto. Eu vou lá Ou direto, 30. então. Ou 33. Ó, Hebreus 12. né? Todos eles têm relação, mas João 8, 31, 32. E disse Jesus aos que nele creram: se permanecerdes na minha palavra. O que acontece quem permanece na palavra? Sereis Você se libertos. torna discípulo dele. Conhecereis a verdade nos libertará. O que está dizendo aqui? O Senhor é o Espírito. E aonde está o Espírito, aí tem liberdade. Percebe? O que é que liberta lá? É a palavra, que é a própria pessoa de Cristo. E o que liberta aqui? É o Espírito. Por quê? Porque o Senhor é o Espírito. Vocês estão percebendo a junção, irmãos? Aleluia! Porque aí nós temos que ir percebendo isso, porque está nas Escrituras. Por exemplo, agora, eu vou deixar para o final, esse é o último versículo que a gente vai abordar. Outro texto relacionado a isso, acho que foi até citado aí, acho que o Genaro que citou, me parece. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17, que evidentemente está relacionado com isso. Não sei se foi esse aí que ele citou, mas 1 Coríntios 6, 17. O que diz? Aquele que se une... O que é se unir? É a mesma coisa do batizar. Ou de Colossenses, Gálatas 3, 27. Está revestido. Ou batismo. Estar emergido para dentro da pessoa de Cristo. Romanos 6,5 também, né? Isso, Romanos 6, 6, né? Romanos 6, 3 até o 6, né? Está falando lá do batismo em Cristo na sua morte, né? Isso. Certo? É isso aí. Então, ó, aquele que se une ao Senhor, a palavra une aqui, eu já mencionei para os irmãos, a palavra grega é kolau,
de onde vem a palavra cola. Só a palavra cola já dá a percepção da dimensão de que significa isso aqui. Cola um papel no outro, com a cola boa, por exemplo, que, né? O espírito é a melhor cola que tem aqui nesse caso. Ou seja, cola uma coisa com outra. Não tem como desgrudar ali, né? Ou seja, realmente ela se une, se funde. E é interessante, eu ia ler, mas eu achei, não, acho que vai perder um pouco de tempo e desprezei isso aí. Pegar o Strong, ele faz uma distinção entre duas palavras gregas, que é bátizo e batismo, né? A primeira é simplesmente você entrar na água. Por exemplo, então tem lá, acho que é Nicander, o nome da pessoa que trouxe essa tese. E ele fala sobre a confecção de picles. Então, quando você pega, por exemplo, aquilo que você vai introduzir lá na água com vinagre, você vai, molha e tira. Aí você simplesmente você molhou e tirou. O batismo, você tinha que deixar o produto dentro daquela solução para que houvesse a incorporação da essência daquela unção para dentro daquele elemento, né? Ou seja, o que foi colocado lá para formar o picles. Esse é o sentido do batismo. Então, não é simplesmente entrar dentro da água. Esse é o batismo superficial. O batismo simplesmente ritualista. Agora, a realidade é quando você incorpora a realidade de Cristo para dentro de nós. Que é isso que está falando aqui. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, tudo isso, irmãos, que nós estamos vendo, por exemplo, a fé que nós vimos em Gálatas, né? Em tendo vindo a fé, já não estamos mais subordinados ao aio, que era a lei. Veio a fé, é a pessoa. Agora, o que nós temos dentro dessa questão? O que Deus vê em Cristo e como Ele trabalha na pessoa do seu Filho? E que toda a obra dele é consumada em Cristo. Vamos lá para Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Versículo 17, primeiramente, Colossenses 1, 17. Ele, Cristo, aqui é o Filho, que está no verso 13, o Filho é antes de todas as coisas. Nele, no Filho, tudo subsiste. Os irmãos conseguem perceber a dimensão desse versículo? Nele, tudo subsiste. Não tem absolutamente nada que foge do controle de Jesus Cristo ou que não tenha origem nele. Eu não tinha anotado esse texto, mas vou ler para os irmãos, que é Hebreus capítulo 1, versículo interessante, quando a gente vai estudar Apocalipse, esse texto ajuda muito na compreensão do que significa a manifestação do anticristo. Por exemplo, Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hebreus 1, 3 fala assim, quem que é ele aqui? O Filho, né? Nos falou pelo Filho. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, né? O qual, verso 2, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, porque nele tudo subsiste, pelo qual também fez o universo, pelo Filho. Nós sabemos perfeitamente quem fez o universo. É o Verbo. Estou destacando isso porque agora nós vamos entrar já nessa parte. Daí o verso 3, ele é o resplendor da glória, a expressão absolutamente da exatidão do ser de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Tudo que está debaixo do céu e no céu é sustentado pela palavra do poder que está em Cristo Jesus. E nele tudo subsiste. Aqui no verso 17 de Colossenses capítulo 1. Os irmãos estão sentindo a dimensão disso. É impressionante, irmão. Desprezar a palavra de Cristo
é fechar os olhos para a realidade das Escrituras. Verdade. Verso 19. Porque aprove a Deus, que nele residisse toda a plenitude. A plenitude é o preenchimento absoluta, né? A palavra plenitude vem de plerô, né? Pleroma, que é o preenchimento absoluto de todas as coisas. E, por último, capítulo 2, versículo 9, que vai dizer assim, né, Cristo, né, na parte final do verso 8, porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente. Aí essa palavra, né, dentro daquele assunto que nós entramos já sobre a questão da divindade de Cristo, isso aqui é determinante por causa dessa questão. É corporalmente. E aonde está a questão da expressão corporal? É na encarnação do Verbo, que é Deus incorporado, né, encarnado no, em Jesus Cristo, né? Ou seja, o Verbo se fez carne e jamais ninguém viu a Deus, mas o Deus unigênito o manifestou, né? Por quê? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade. Por isso que, quando Cristo fala para Filipe, Irmãos, é só um comentário, tá? E nele, a expressão bíblica é importante. E nele passou a habitar toda a plenitude da divindade. O texto bíblico não diz que passou a habitar. É uma afirmação. E nele habita. amém, Amém? corporalmente, toda a plenitude, né? Porque é por isso que, assim, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai, né? Não está olhando num espelho, coisa desse tipo, né? É a realidade. Não é o nosso assunto, mas está mostrando para nós qual que é o Cristo que eu estou me relacionando. Amém. E o que é que demanda a mim esse meu relacionamento? O que é que produz em mim o meu relacionamento? Por isso que, quando nós tratamos de amadurecimento espiritual, de conhecimento da palavra, que é a essência da manifestação do propósito de Deus, quando ela não provém de Cristo e do Espírito, ela provém do homem. E a doutrina do homem produz estrago e não realidade espiritual. Então, por isso que assim, se permanecerdes na minha palavra, tem que ser na palavra dele. Não tem outra alternativa para nós. Qualquer coisa que nós substituamos essa realidade, o resultado vai ser inversamente proporcional àquilo que Deus quer fazer em nós. Então, agora vamos para um outro texto, que o Vitor também citou. Gálatas capítulo 2, verso 19 e 20. Aí está tratando do meu relacionamento com Cristo dentro dessa dimensão que nós estamos passando em todos esses versículos. Gálatas 2, 19 e 20, que fala assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Por quê? Há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Esse é um texto. Outro texto, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14. Os irmãos conhecem, só estou citando rapidamente, só para sintonizar os irmãos. O amor de Cristo nos constrange. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem, vivam não mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Nós só podemos viver para Deus em Cristo Jesus. Não tem como eu viver, ser de Deus, como fala aqui, viver para Deus sem estar em Cristo. Não existe essa possibilidade. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Porque 1 Coríntios capítulo 1, verso 30, né? Porque vós sois dele, de Deus, em Cristo Jesus. Não tem outra forma de ser de Deus e viver para Deus fora de Cristo. Agora, a percepção que eu tenho de Cristo que vai fazer a diferença. Muda totalmente o foco do meu viver. Aí, esse texto aqui é maravilhoso. Tem que ser o objetivo da nossa vida é essa realidade aqui que está na vida de Paulo e que precisa ser minha. E eu tenho que me entregar para isso aqui. Ele continua, então, dizendo: estou crucificado com Cristo, logo não sou eu quem vive,
Aí é um outro ponto, né, irmãos, que nós não temos tempo de aprofundar. Estou crucificado com Cristo. E quando fala que eu estou crucificado com Cristo, segundo Romanos, capítulo 6, do versículo 3 ao 6, está relacionado com o batismo. Não sabeis vós que fossem batizados em Cristo Jesus na sua morte? Então, isso significa, agora, eu sou batizado em Jesus na sua morte, e em Cristo eu estou morto. Mas qual que é a realidade? Eu estou absolutamente vivo. Mas a realidade da morte é algo que transcende qualquer percepção natural nossa. Então, precisamos ter essa dimensão, que é essa dimensão que Paulo está falando. E só entendendo quem é Cristo, qual é a obra dele, o que significa para nós, que esse ponto vai ser realidade para nós, ou vai ser simplesmente uma referência teológica superficial, né? Não vai fazer muito sentido para nós. E daí ele vai dizer, mas Cristo vive em mim. Né? Cristo vive em mim. Ele está habitando em mim e ele está... Por isso que, assim, só há dois senhores. Quem é que está no comando da vida? Por isso que... Porque, irmãos, Cristo vive em mim, o Espírito está em mim, mas há a possibilidade de eu viver o contrário a isso. E nós sabemos qual de nós temos a petulância de chegar diante de Deus e falar que a minha vida é absolutamente em Cristo e absolutamente no Espírito. Não há essa possibilidade. Mas por quê? Porque isso está havendo uma falta de percepção plena do que significa me entregar absolutamente a Cristo, para que Ele, de fato, seja o meu viver. E o Espírito. Aí entra aquela questão, que é aparentemente um confronto. Afinal de contas, Faganelli, eu tenho que andar no Espírito ou permitir que Cristo viva em mim? E aí, como é que fica? Eu tenho que andar no Espírito ou é Cristo que tem que viver em mim? Né? Nós já citamos... Cristo As duas vivendo em coisas. mim, eu estou andando no Espírito. É isso aí. É simples, né? Agora, temos que ter essa linha, né? Efésios 3, 16, 17 que eu citei, né? Eu até anotei aqui numa hora que o irmão estava falando uma coisa, e aí você voltou nesse assunto, eu lembrei o que eu marquei. Desculpa eu interromper, irmão. Não, pode falar. Eu marquei aqui no meu caderno, andar no Espírito e andar como ele andou, porque nós estamos falando que o Espírito e Cristo é a mesma pessoa. Então eu fiz uma ligação do que era andar no Espírito, é andar como Cristo andou. Isso. É nele, né? Por isso que ele vai falar, ó, Gálatas, o verso 20, né? Que vai dar o sentido aqui, ó. Porque veja bem, ele fala assim, ó, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, está resolvido o problema. Agora eu tenho aquele que vive em mim, eu não tenho que estar preocupado com absolutamente nada, porque Não é Cristo assim, não. é absolutamente poderoso para poder fazer tudo aquilo que é agradável a Deus. Mas continua o texto. Ele, e assim, e esse viver que agora eu tenho no espírito, Não, a carne. na carne. Eu tenho viver na carne. Não podemos desprezar essa questão, porque essa é a nossa realidade. E esse viver que eu tenho na carne, vivo pela fé. Há a questão da fé. E o que é a fé? É a pessoa de Cristo. Amém. Que é, porque onde vai produzir isso que Deus quer? Quando eu, pela fé, estou na pessoa que produz a fé. Sim. Então, ela é, como nós vamos ver daqui a pouco, eu acho que hoje não vai dar. Ele é o autor e consumador da fé. Ele dá origem e dá completação daquilo que ele ensina. É a mesma coisa, ele é que efetua em vós tanto o querer como o realizar. É o mesmo princípio que nós estamos vindo trabalhando isso já há algum tempo. Certo? Então, aqui, concluindo, né? Esse viver que eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Aí, o versículo seguinte parece que ele vai mudar de assunto, pelo menos parcialmente, mas não está tratando a mesma coisa. Por quê? Porque isso aqui é decisivo. Porque se eu não entendo o que ele está falando no verso 21, o que está no versículo anterior não vai ter realidade para mim. Ele fala assim, não anula a graça. O que é a graça? É Deus operando em mim, fazendo o que eu mesmo, por mim mesmo, não consigo fazer, e ele faz isso por meio de Jesus Cristo. Nós não vimos isso, a graça? Então,
A graça é que me leva à salvação. E o processo é a graça é a fonte e a fé é o processo. Então, ele está falando, não anula a graça de Deus. Pois, se a justiça é mediante a lei, ou seja, mediante aquilo que eu faço, cheque que morreu Cristo em vão. Ou seja, não é pelo que eu faço, que é a justiça própria, que é o meu zelo querendo interferir no processo de como agradar a Deus. Certo, irmãos? Ó, fechamos então esse ponto, essa digressão que nós fizemos dentro daquela linha, e eu vou abordar rapidamente só um outro ponto e passar para os irmãos. A fé vem pelo verbo. A fé vem pelo verbo. É assim. O que nós temos lá em Romanos capítulo 10, verso 17? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra. Hoje mesmo, ontem, eu estava conversando com o Vitor. Para nós é assim, a fé é pelo ouvir. Mas nós já estudamos, especialmente quando nós trabalhamos profundamente a questão da parábola do semeador, nós mostramos que a fé é um passo do processo. Porque assim, ó, lá na parábola do semeador, são 4 terrenos, 4 corações. Todos eles, pode ver a descrição lá, são aqueles que tendo ouvido a palavra, tal, são aqueles que tendo ouvido a palavra. Dos 4 corações, só um produziu. Se a fé, que é o que produz o que Deus deseja, é pelo ouvir, todos eles teriam produzido. Não produz. Por quê? Porque tem a prova de Deus. Porque quando eu ouço, eu recebo a palavra, essa palavra, por enquanto, é simplesmente uma teoria para mim. Ela precisa ser realidade. E para ser a realidade é como lá a semente que cai no solo rochoso, que não produz, que germina rapidamente, mas não produz fruto, porque não tem raiz em si mesma. Por quê? Porque quando vem a prova pela palavra, ela murcha e seca. Não tem resistência. Então, a palavra, ela tem que ser provada. Isso, irmão, se nós descartarmos isso na nossa vida, ou queremos pegar um atalho, nós não vamos amadurecer espiritualmente. Então, a necessidade. Então, a fé vem pelo ouvir. Por quê? Porque eu acolhi. Mas, acolhei com mansidão a palavra de voz em voz implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Quem é poderoso para salvar a minha alma? É a palavra que está implantada. Bem. Mas se a palavra não está implantada, o que vai acontecer? Quer ver? Eu vou ler um texto, os irmãos não precisam abrir, porque eu quero fechar essa questão que nós estamos abordando aqui. Deixa eu ver agora se eu acho o texto aqui, é de Timóteo, que ele vai dizer o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Eu vou ler o 14 também. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste. E a gente sabe quando ele fala permanecer, é tal como vou-lo preguei, né? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1, 2. E de que fosse inteirado, sabendo de quem aprendestes, né? Aí Paulo deixa isso claro em Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12. O que eu vos falei, o que vos escrevi, não recebi de homem nenhum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Já estudamos, esgotamos e repetimos continuamente, que é importante. Quem é que nos ensina? É de quem o aprendeste. Aí, na continuação, e de que desde a infância sabe as sagradas letras. Ele sabe, ele conhece as sagradas letras. Mas como é que vai dizer dali para frente? Que pode ver que aqui é condicional, né? Ou seja, e a palavra, ou podem aqui, está no particípio presente, né? Está podendo, ou seja, há um processo. Essa palavra recebida pode tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Essa palavra pode ou não, dependendo de como Timóteo ou cada um de nós vamos nos relacionar com essa questão. Então, a fé vem pelo ouvir. Agora, vem pelo ouvir da palavra. O que é a palavra, irmãos? Aí nós precisamos fazer a conexão. Por que a fé é uma pessoa?
que é a palavra que produz a fé. E a palavra é o Logos, que é o verbo que estava com Deus, que era Deus, que esse Logos, essa palavra foi encarnada em Cristo, que é o Messias prometido. E Jesus Cristo é a essência plena deste Logos. Você não tem como separar Cristo da palavra, do Logos. Ele é o Logos. Não é à toa que Cristo olha para os fariseus lá e fala assim, perplexo. Ele está perplexo. Qual a razão pela qual vocês não compreendem a minha linguagem? Isso é inadmissível, porque quem está lá é o verbo que está presente. Como você não recebe a palavra, você está diante do verbo. E ele mesmo explica, porque sois incapazes de ouvir a minha ou de receber. Qual é que dá? Esqueci agora. Compreender, não é? Porque sois incapazes, acho que de ouvir De mesmo, ouvir a né? minha voz. Capítulo 10, versículo 24. Capítulo 8, versículo 43. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. E esse ouvir aqui não é simplesmente o ouvir, né, de escutar, de entrar num ouvido e sair no outro, porque lá no versículo 47 ele vai falar: quem é de Deus ouve a palavra de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Agora, eles estão ouvindo a palavra de Deus ou não estão ouvindo? Claro que estão ouvindo. Tá certo? Em Romanos 10 vai falar claramente, né, sobre eles ouvindo, mas o que eles ouviram, né? Lá, Hebreus capítulo Eu já 4. falei, né? Ele fala que vos não credes porque não sois de minhas ovelhas. Né? Uhum. Então, é a questão do incorporar, né? E nós temos vários textos, mas eu não quero desviar muito para focar nesse ponto aqui, que eu quero concluir, que é rápido, mas é importante para nós. Então, é o verbo que está ali. É a palavra. Por isso que ele fala assim, se permanecerdes em mim, eu permanecerei em vós. Porque sem mim nada podeis fazer. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, vos será feito. Por quê? Aí você vai produzir. Aí está a questão lá em João 15 da produção de fruto. E a produção do fruto vem de onde? Do permanecer nele? Nele na palavra. Por isso que tem lá, todo ramo que estando em mim não produzir fruto, corte e joga no fogo. Está em Cristo, mas não está permanecendo. Por quê? Para permanecer em Cristo, eu preciso permanecer na palavra. Porque é a palavra que me leva para Cristo. Não tem como desassociar. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Que o Amaury colocou para nós na última comunhão, né? Então, irmãos, fechando aqui. Já lemos, não vamos ler lá. Hebreus capítulo 1, verso 1, 2, né? Deus outrora falou aos pais, né, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas agora nos falou pelo Filho. Toda a revelação está no Filho. Eu não estou em Cristo, eu não tenho revelação absolutamente nenhuma. Não tem como. Aí que entra a interferência do falar do homem, que substitui o falar de Cristo, que está nas Escrituras, que é a própria palavra, que é a expressão exata do seu ser. Outro texto que nós já citamos, não precisamos citar, Colossenses 3,16, né? Para que habite ricamente a palavra de Deus, a palavra de Cristo nos vossos corações. Agora, mais um texto que já temos trabalhado com eles, mas é importante os irmãos reconsiderarem. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 1 Tessalonicenses 2,13. Então, pense assim, Cristo é a fé, Cristo é a palavra, Cristo é o próprio Deus, nele tudo reside, ele é a plenitude de Deus, nele todas as coisas estão convergidas, e aí eu tenho que me unir a ele, mediante a fé, porque a fé é unir a Cristo. Então, veja esse texto nessa perspectiva. Verso 13 do capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 2,13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes. Está vendo? Ouviram. Mas o que teve que acontecer com ouvir? Receber.
que é de Deus, acolheste, ouviram, receberam e acolheram. Não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual a palavra, que é Cristo, com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. É a fé. Então, a fé, que é a palavra, que é Cristo, que opera em mim para produzir aquilo que é própria dela. Né? A própria palavra, eu simplesmente tenho que trazer para dentro. Irmãos, é tão simples entender isso. Todos nós hoje, por exemplo, já fizemos várias refeições. Qual que foi a nossa preocupação? Tão somente trazer o alimento para dentro de nós. Tem certeza absoluta que ninguém agora está pensando no alimento que comeu, se ele está produzindo fruto ou fazendo o efeito que ele deve fazer o alimento ou não. Ninguém está preocupado com isso. Mas o alimento deixou de aquilo que é próprio dele? Não. A vida nossa biológica está extraindo todos esses elementos de uma maneira orgânica. Qual que é a vida que está em nós? O Espírito Santo. O que o Espírito Santo? Ele trabalha a palavra, que é o alimento espiritual, que é o pão que desceu do céu, e produz em nós o habitar pleno de Jesus Cristo, para produzir esse efeito. Entenderam? Outro texto que nós já citamos, Tiago 1, 21. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Qual palavra que está implantada é poderosa para salvar? Porque quem que vai salvar é a palavra, não sou eu. Mas se eu não recebo para dentro de mim e não permaneço nessa palavra, eu inviabilizo o efeito dela. Então, a fé no sentido de perseverança é da minha parte. Mas a fé no sentido de operar o efeito que corresponde à essência de quem é a fé é o que vai fazer o trabalho. Verdade. Simplesmente eu tenho a mesma coisa. O que é que produz em mim a vida orgânica, biológica? É o alimento. Então, não sou eu que vou produzir a vida biológica funcionando com todos os seus nutrientes necessários, mas depende de mim o quê? O comer. Não é porque eu comi ontem que eu não preciso comer hoje, não é porque eu comi hoje que eu não preciso comer amanhã. É a questão da perseverança, da continuidade, né? Que é o processo permanente que ocorre em nós. E Pedro 1,21 é a mesma coisa. Desejai ardentemente o genuíno leite espiritual que vos é dado para o crescimento para a salvação. O que produz o crescimento? É a palavra implantada. A mesma coisa, 1 Timóteo capítulo 21, 2 Tessalonicenses 2,13, que é esse processo. Cabe a mim trazer essa palavra. O que eu estou trazendo para dentro de mim? A pessoa de Cristo, com todas as suas características. É a pessoa e a sua obra implantada em mim. Por isso que é assim, a sabedoria está nele, né? 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou sabedoria, justiça, santificação e redenção. São os 4 processos sem o qual eu não chego na meta final, que é a redenção do corpo, o que me leva a permanecer e permanentemente para a pátria celestial, para o novo céu e nova terra. Irmãos, amém. E que Deus conclua, né, fortaleça profundamente aquilo que nós, né, não conseguimos, pelas nossas limitações, adentrar nas profundezas de Deus. Mas o Espírito está fazendo esse trabalho. Irmão, eu